Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal e nós vamos falar um pouco sobre o livro do Arthur Schopenhauer, né? As 38 estratégias para vencer qualquer debate, né? A arte de ter razão. E aí você pode pensar, como assim? O que esse livro tem a ver com o propósito do canal? Esse livro do Schopenhauer, ele cita algumas estratégias que são utilizadas nos debates, né? Muitas delas usadas de forma desonesta para que possa se derrotar o oponente que está debatendo contra você. Então você tem tipo uma razão a todo custo. Mesmo que você não tenha razão no debate, se não esteja do lado da verdade, ao utilizar dessas estratégias, você faz parecer para o seu auditório, para o seu público, que quem está com a razão é você. E nós vamos aplicar isso ao contexto dos críticos do adventismo e também ao contexto dos tradicionalistas adventistas, que são aquelas pessoas que colocam as tradições acima da Bíblia, que colocam Ellen White no mesmo patamar da Bíblia em questão de autoridade, ou acima da Bíblia em questão de autoridade. Nós vamos fazer uma série de vídeos aqui sobre como esses dois grupos eles se utilizam dessas estratégias, que são estratégias usadas por eles na finalidade de desonestidade, para tentar fazer parecer para as pessoas que eles estão com a razão. E a primeira estratégia que Schopenhauer ele fala aqui, que a pessoa se usa no debate para prevalecer contra o seu oponente, para parecer que a pessoa está com a razão, a primeira estratégia é generalize as afirmações do oponente. E nesse vídeo nós vamos tratar dessa primeira estratégia. Então, mais ou menos aí vamos ter 38 vídeos aí falando de cada estratégia. Isso é, se cada estratégia, se todas essas estratégias forem usadas de alguma forma aí pelos críticos ou pelos tradicionalistas. Você generaliza algo, você pega a informação do oponente e como se o oponente estivesse fazendo uma aplicação geral para todo mundo. Vamos pegar um caso simples aí. Alguma pessoa fala, a gente tem que ter cuidado, né? Vamos dizer que o homem fale isso, a gente tem que tomar cuidado com a mulher que a gente se relaciona hoje, porque tem mulheres que são muito desonestas, mulheres infiéis e tal, e aí o seu oponente fala assim, quer dizer que nenhuma mulher presta? Você está dizendo que nenhuma mulher presta? Ou seja, a pessoa está dizendo de que tem que tomar cuidado porque existem algumas mulheres que têm essa atitude, mas o oponente, na sua tentativa aí de fazer parecer o argumento do seu rival ali de debate um argumento ridículo, ele generaliza o argumento do seu oponente, né? Então, você fala de algo em contextos específicos e a pessoa quer generalizar o seu argumento. É uma forma desonesta, né? Você está esticando o argumento para onde o argumento não pretende ir. Você está aumentando o tamanho, a abrangência do argumento, sendo que o argumento é para situações e coisas específicas, por exemplo. Qual é o exemplo que a gente pode usar nessa questão dos críticos? O exemplo. Por exemplo, os adventistas se consideram um povo remanescente de Deus, né? Que traz verdades para esse tempo que foram esquecidas, e nós entendemos que esse é o nosso papel. É um remanescente missiológico, nós temos uma missão para levar essa verdade. A gente acredita no sábado como dia de guarda, e outras, a verdade da mortalidade da alma, né? E, entre outras coisas. E aí a pessoa vem e fala, os adventistas acreditam que só eles serão salvos. Então é feita uma distorção da crença adventista, dizendo os adventistas acham que só eles serão salvos. Eles falam que eles são os remanescentes, só que a verdadeira crença adventista não é essa. Está se levando ali. Enquanto o adventista fala de um papel específico que ele tem, o adversário desonesto, ele distorce esse argumento e generaliza ele para querer dizer que os adventistas acham que só eles serão salvos. E a gente vai aqui, por exemplo, o livro Questões sobre Doutrina, um documento muito importante da Igreja Adventista, que ele diz assim, temos a firme convicção de que milhões de cristãos piedosos de todas as crenças através de todos os séculos do passado, bem como aqueles que atualmente confiam sinceramente no Salvador Jesus Cristo para se salvarem e que o seguem em conformidade com a luz que receberam, inquestionavelmente estão salvos. Milhares de tais cristãos sofreram martírio por Cristo e por sua fé. De mais a mais, por certo, serão incluídos inúmeros católicos romanos. Olha só. Aqui é na página 224 do livro Questões sobre Doutrina, que é um dos documentos importantes da Igreja Adventista, que desmente essa ideia que tem sido espalhada por aí, de que só o Adventista será salvo, que o Adventista crê nisso. É uma ideia exclusivista, né? A gente fala de uma missão,
do povo e a pessoa estende o argumento para além do que ele realmente pretende, dizendo que o argumento é: o adventista crê que só ele será salvo, que só ele é o povo verdadeiro. Tem uma outra citação aqui, na página 226 do livro Questões sobre Doutrina, que diz: cremos que a profecia de Apocalipse 12:17 aponta para a experiência e obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não cremos que somente nós constituímos os verdadeiros filhos de Deus, que somos os únicos e autênticos cristãos que atualmente existem sobre a Terra. Cremos que Deus possui um grande número de seguidores fervorosos, leais e sinceros em todas as comunidades cristãs, que no dizer da pergunta são testemunhas verdadeiras do Deus vivo na época atual. A própria Ellen White, ela tem uma citação no Grande Conflito, página 383, citação essa que é colocada aqui no livro Questões sobre Doutrina, que diz o seguinte: em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida nas várias igrejas que professam a fé protestante. Olha o que Ellen White fala, que a maior parte dos seguidores de Cristo, sem dúvida, estão nas várias igrejas protestantes, né? Então tem essas e outras citações que eu não vou pegar aqui de forma exaustiva, mas é claro que a gente tem aqui com a gente, que se precisar, para deixar ainda mais claro, a gente pode apresentar em outros vídeos aí, se for necessário, mostrando que a Igreja Adventista não tem essa ideia exclusivista na sua teologia oficial. Isso não significa que não há membros da Igreja que não respeitem a doutrina, que não preguem contrário a essa doutrina, que não praticam conforme a doutrina. Isso é um problema de prática, não é um problema de doutrina. Às vezes tem pastores na internet que falam asneiras aí. Infelizmente, acontece. Eu acho que nenhuma religião, nenhuma denominação está livre de pessoas que falam coisas que são diferentes da doutrina oficial, que agem não agem conforme a doutrina oficial, né? Em parte, isso mostra que a gente vive num mundo de pecado também, entre outras questões, né? Então nós vemos aqui que a primeira estratégia, a gente mostrou por que essa estratégia ela é desonesta e como ela é aplicada nos dias de hoje por críticos do adventismo. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que ter uma estrutura lógica. Tem gente que quer entrar num debate, tem gente que quer argumentar aqui nesse canal, mas no afã de defender a sua própria crença. E aí acaba cometendo essas falácias lógicas aqui de querer ganhar o debate a todo custo. E nessa de querer ganhar o debate a todo custo, se utiliza de táticas desonestas, de exageros, de informações falsas sobre a crença dos outros. Então toda vez que eu for falar da crença de alguém, eu tenho que tomar muito cuidado. Não é uma tarefa fácil. Eu preciso ver a diferença da doutrina oficial com a prática. A prática precisa ser reformada, então vamos pregar que a prática precisa ser reformada. Agora, não vamos dizer que a doutrina oficial uma coisa que não é. Só porque tem um ou outro aí da internet, seja famoso ou não, que fale coisas que não vão conforme a doutrina oficial de determinada denominação. Mas e como os tradicionalistas, por exemplo, eles podem utilizar da generalização? Como que eles podem generalizar as afirmações do oponente? Por exemplo, chegam, por exemplo, e falam, e aí, tomar café é pecado ou não é? Ir no cinema é pecado ou não é? E aí a pessoa responde, Ellen White disse que é por causa disso, disso e disso. Aí, por exemplo, aí você fala assim, então, mas a Bíblia é a única regra de fé e prática. Você responde assim para ele, e a própria Ellen White disse isso. E aí o tradicionalista vive vira para você, fala, você não crê no ministério de Ellen White? Você está diminuindo, ignora o dom profético dela. Sendo que não é, a gente só está colocando as coisas no seu devido lugar, coisa que ela mesma fez. Ela nunca pretendeu ser a última palavra, ela nunca pretendeu ser base doutrinária, tanto que as doutrinas adventistas, elas são todas baseadas na Bíblia. Nenhuma é baseada nos escritos de Ellen White. Então é preciso ter sabedoria ao lidar com essas questões, né? Então o tradicionalista ele também exagera, generaliza a afirmação do oponente. Por isso que, em certo sentido, os críticos e tradicionalistas, eles dão a mão. Porque ambos têm uma leitura equivocada dos escritos de Ellen White. O tradicionalista, para defender a Ellen White no mesmo patamar da Bíblia como autoridade ou acima da Bíblia, para defender suas próprias tradições. Então, por isso que ele tem essa leitura equivocada. E toda pessoa que é só a escritura, que defende a Bíblia como única regra de fé e prática, que acredita que Ellen White tem que ser lida à luz da Bíblia, será taxada de liberal, de progressista, de que não crê no dom profético. Percebe como é a distorção do negócio? E os críticos é aquilo, né, que a gente explicou aí. Eles pegam afirmações fora de contexto, eles generalizam as crenças adventistas sobre pontos específicos, etc. Eles também têm uma leitura errada de Ellen White para poder detonar com Ellen White, para poder detonar com os adventistas. Por isso que os tradicionalistas eles dão munição para os críticos, né? O crítico ele é doido para pegar um tradicionalista pela frente, porque ele vai ser mais fácil para ele refutar. Vai ser mais fácil ele pintar o adventismo como uma caricatura, como uma coisa extrema, uma coisa sectária, o mais fanática possível. Você vê que tem um canal aí, acho que é o canal Remanescente, que chamou o Pablo Ferrari para uma entrevista. Poxa, o cara gosta, meu. Você acha que os caras não gostam de adventista fanático? Pô, facilita demais eles a pintar o adventista
com essa característica, né? Então, essa é a primeira falácia, lógico, essa é a primeira estratégia aplicada aqui, né? Estratégia de Schopenhauer, aplicada aqui no dia a dia teológico, em relação aos críticos e aos tradicionalistas, como é desonesto. Os dois lados se utilizam. E os dois lados atacam aquele adventista que quer ser mais só a escritura, né? A gente tem experiência muito com isso nesse canal aqui. Os que mais comentam são ou tradicionalistas, falando, você está fazendo desserviço, você não crê em Ellen White, ou é o crítico, os adventistas falam por esse canto da boca, e não sei o que lá, você está mentindo, a gente tem uma seita, e é isso. E nenhum lidar com argumento geral. Todos, eles não vão lidar com argumento. Por exemplo, você apresenta 100 textos de Ellen White sobre só a escritura. O tradicionalista vai fugir pela tangente, porque para eles esses textos não interessam. O que interessa é os textos que aparentemente defendem suas tradições. Se o texto de Ellen White confronta ele, falando, você está errado aí, cara, de você ficar usando Ellen White, os meus escritos, né, no caso Ellen White escrevendo os livros dela, como base doutrinária. Aí o cara ele vai desviar, porque não é interessante para ele. E o crítico ele vai pegar esses textos de Ellen White que fala sobre só a escritura, vai ignorar esses textos aqui, ou vai dizer, tá bom, ela disse isso aqui, mas ele vai pegar uma série de outros textos, tira de contexto e dizer, Ellen White fala duas coisas, fala os dois cantos da boca, e não sei o que, é isso. E ninguém lidar com o argumento geral de forma honesta. Portanto, qual que é o resumo disso aí? Em muitos debates, tanto com tradicionalistas, adventistas, como com críticos, sabe qual é o mandamento que é violado? É o mandamento de Êxodo 20, verso 16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Você que se utiliza dessas estratégias de a todo custo, você quer ter razão no debate, então você utiliza estratégias desonestas para distorcer o argumento do seu oponente, só para você sair por cima, você está cometendo um erro. Você está violando esse mandamento. E o chamado que a gente faz a você é: arrependa-se do seu pecado. Seja honesto. Quer criticar? Critique honestamente. Critique o argumento tal qual ele é. Não fique rotulando as pessoas. Tá bom? Então inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.